Esta viagem começa em Mantua, uma das grandes cidades renascentistas da Itália. Depois segue para o sul e atravessa o Rio Pó até a cidade de Parma, também conhecida como Cidade Dourada. Em Maranello, a viagem passa pela fábrica e pela pista de testes da Ferrari. E segue para Bolonha para observar fascinantes arranha-céus medievais. Seguindo para a costa adriática, a viagem para no antigo porto de Ravenna. Depois vai até um dos maiores e mais conhecidos balneários da Europa, Rimini. A jornada então volta para o interior e vai até um dos menores países do mundo, San Marino. Antes de terminar no incrível forte de San Léo. Cercada por enormes lagos artificiais, Mantua é considerada uma verdadeira joia da Renascença italiana. No auge do renascentismo, a cidade era um grande centro cultural do norte da Itália. A paisagem da cidade é dominada pela imponente Basílica de Sant'Andrea. Mas a importância religiosa da igreja se sobrepõe a seu valor como obra da arquitetura renascentista do século XV. Isso porque sob o domo fica uma cripta que contém uma relíquia que supostamente contém o sangue de Cristo. Todos os anos, na Sexta-feira Santa, ela é levada às ruas numa procissão. A paixão e o romance em Mantua parecem incontroláveis. Afinal, a cidade foi o lugar para o qual Romeu foi banido. E onde depois soube da morte de Julieta. A Era Dourada de Mantua começou no século XIV, quando a cidade ficou sob o controle da família Gonzaga, uma das grandes dinastias da Renascença italiana. Um belo exemplo dos imóveis financiados pela família é o Palazzo del Tè. Situado nos arredores da cidade, ele foi construído pelo Marquês Frederico Gonzaga no início do século XVI. A construção levou 10 anos e exigiu o trabalho de muitas centenas de operários para ser terminada. Quando foi construído, o palácio se situava fora das muralhas da cidade e era usado pelos Gonzaga como casa de campo. A arquitetura inclui os vários ideais de harmonia e de ritmos imaginativos do estilo maneirista. A escola, muito elogiada por artistas como Michelangelo, criava ilusões de ótica nos imóveis usando formas desproporcionais. Apesar de várias guerras terem causado danos e problemas ao Palazzo del Tè, ele ainda é um belo exemplo do forte legado artístico de Mantua. Os 3 lagos da cidade eram usados como um enorme fosso defensivo. E como se isso não bastasse, a cidade ainda tinha outra proteção. Nas margens do Lago di Mezzo, ou Lago do Meio, fica o Castelo de San Giorgio. Também patrocinada pela família Gonzaga, a fortaleza foi construída no século XIV para defender a cidade e estabelecer sua dominância militar na região. É um local austero, mas elegante, que contém 4 torres, uma ponte levadiça e outro fosso. As muitas defesas garantiam que o lugar fosse um refúgio durante ataques e cercos. Mas ele acabou se tornando parte do Palácio Ducal e passou a guardar obras de arte. Durante séculos, ele foi danificado por ataques. Mas foi um terremoto em 2012 que causou mais danos e forçou o fechamento de partes da construção. Uma grande rede de corredores e galerias conecta o local ao Palácio Ducal, onde a família Gonzaga residiu entre os séculos XIV e XVII.
O complexo é uma demonstração magnífica de riqueza e poder, com mais de 500 cômodos espalhados por 34 mil metros quadrados. Estes arcos e colunas eram típicos das construções mais grandiosas da Alta Renascença. O movimento surgido na Itália pretendia criar uma arte e uma arquitetura que influenciassem a emoção e a razão, e teve grande apoio da nobreza e das famílias abastadas. A simplicidade e a clareza eram ideais clássicos que perpassavam muitos setores da vida na época e levavam à criação de lugares como este palácio. Mais do que uma residência real, ele era uma obra de arte, cheio de grandes conceitos e significados profundos. Seguindo para o sul, a viagem cruza o rio Pó, cujas margens são habitadas desde o período neolítico. O próximo destino é a cidade de Parma. O local foi fundado em 183 a.C. por um grupo de 2.000 romanos, como parte de um projeto de colonização. Durante muitos séculos, a cidade foi rica e próspera. Em seu auge, ela era conhecida como Crisópolis, ou Cidade Dourada. Não se sabe se o apelido veio do fato de a cidade ficar em uma área fértil e rica, ou do fato de seus cofres serem cheios de ouro. Mas o local, com certeza, era um grande centro mercantil e inovador. Em 1561, o diplomata britânico William Thomas descreveu o local como uma cidade impressionante, situada entre os Apeninos e o rio Pó, com pastos tão deliciosos e doces que o nome Parma é conhecido em todos os lugares. As ruas parecem ter sido mergulhadas em mel. A Catedral de Parma chama a atenção no centro da cidade. No século VI, já existia uma basílica neste local, mas ela foi substituída 3 séculos depois por uma igreja fortificada. O terremoto devastador de 1117 praticamente destruiu a construção, mas a igreja foi lentamente restaurada e recuperou seu esplendor original. O campanário gótico de 63 metros foi construído no fim do século XIII. Ao lado dele fica o singular batistério octogonal da catedral, encomendado no fim do século XII. Apesar de o arquiteto da construção, Benedetto Antelami, ser pouco conhecido, a elegância desta estrutura demonstra seu talento. Infelizmente, ele não viveu para ver o término da obra. Coberta de mármore rosa, a igreja levou 130 anos para ser terminada, especialmente por causa da longa briga da cidade com Verona, a maior fornecedora do mármore. Hoje, a catedral é um dos monumentos medievais mais importantes da Europa, já que marca a transição arquitetônica do estilo romanesco para o gótico. Seguindo para leste de Parma, a viagem visita um local que representa o que há de melhor em engenharia automotiva. Esta fábrica em Maranello é sede da Ferrari e de seus famosos carros esportivos desde os anos 40. Com 23.000 metros quadrados, o complexo tem mais de 3.000 funcionários, todos dedicados à perpetuação do sonho de Enzo Ferrari de construir os melhores carros que combinem performance e elegância. O sonho do engenheiro foi realizado. Hoje, estes supercarros são uma grande declaração de status, riqueza e, é claro, bravura. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Ferrari sobreviveu produzindo ferramentas para os militares. Mas logo depois do fim da guerra, os carros começaram a ganhar velocidade e passaram a vencer as corridas internacionais. Muitas das lendas da Ferrari já testaram sua coragem na pista de testes da fábrica, o famoso circuito de Fiorano.
Desde que foi construída em 1972, a pista já passou por muitas mudanças, para simular os circuitos mais perigosos da Fórmula 1. Mas a função principal da pista é testar protótipos de carros. Scanners de alta tecnologia margeiam todo o circuito, e um grande skid pad testa os pneus e a direção, usando sprinklers que podem encharcar o asfalto em minutos. Além de poderem fazer visitas guiadas pela fábrica, os clientes, que chegam a gastar $400 mil pelos modelos mais recentes, podem dirigir na pista. Mas provavelmente, eles não conseguirão superar o recorde de Michael Schumacher de 55 segundos e 999 milésimos, estabelecido em 2004. Seguindo para sudoeste, a viagem passa por uma estrutura extraordinária que compõe um dos pórticos mais longos do mundo. 666 arcos, que se estendem por 3,5 km, cobrem a trilha que sobe a colina até o Santuário da Madonna de San Luca. A basílica fica 300 metros acima da capital da região, Bolonha. O santuário foi construído para abrigar a estátua de Nossa Senhora, e o pórtico foi criado para abrigar a relíquia no longo caminho até o topo da colina. A construção mostra o quanto os bolonheses estavam dispostos a gastar para abrigar a estátua de sua padroeira. A construção da extravagante basílica em estilo barroco foi iniciada no século XVII, financiada por vários papas e, por fim, terminada em 1950. A tranquilidade do local é momentaneamente interrompida pelo rugido do motor de um helicóptero. Ele vai para Bolonha, uma das cidades mais ricas da Itália. Ela também é o próximo destino desta viagem. A característica mais singular de Bolonha é o enorme número de calçadas cobertas. Conhecidas como pórticos, elas protegem os habitantes da chuva e da neve e passam uma sensação de estar envolto em história. Mesmo o grande escritor inglês Charles Dickens notou o charme das arcadas. Em seu livro Pictures from Italy, ele escreveu: "Graças a Deus! É muito alegre. Como é verde, como é fresca. É um belo campo." Outra característica singular da paisagem de Bolonha são as torres que se erguem sobre os imóveis e pórticos. Dizem que os antigos 180 arranha-céus foram construídos pelas famílias abastadas da cidade apenas como símbolo de status. Depois, eles foram usados como prisões, lojas e até residências. As mais famosas são conhecidas como as Duas Torres. A maior é chamada de Asinelli, e a menor e mais torta é chamada de Garizenda. Grandes vigas de madeira foram usadas para criar fundações e, de alguma forma, mantiveram as duas torres a salvo com o passar dos séculos. Mas apenas por muito pouco. No topo das torres, os blocos de pedra são mais finos e leves. Uma torre como esta, com cerca de 60 metros, levava cerca de 10 anos para ser construída. Com o passar dos anos, as torres foram usadas em várias experiências científicas sobre a gravidade e a rotação da Terra. Elas também são mencionadas na Divina Comédia de Dante, que afirmava que elas se inclinavam em meio às nuvens. É estranho imaginar que a paisagem de Bolonha já foi coberta por estes monólitos quadrados e que deles seus habitantes observavam as ruas da cidade.
Agora a viagem segue para o sul, para o famoso circuito de San Marino. Originalmente construída em 1950 para testes de protótipos automotivos, a pista sediou corridas de Fórmula 1 por mais de 20 anos. Ela também é conhecida por um evento trágico, já que foi aqui que, em 1994, o piloto brasileiro Ayrton Senna perdeu a vida em um acidente. Considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos, o tricampeão perdeu o controle de seu carro e bateu contra uma parede de contenção. Acredita-se que ele teria sobrevivido se um pedaço de metal não tivesse perfurado seu capacete. Senna morreu em decorrência de um grave ferimento na cabeça em um hospital de Bolonha horas depois. Hoje, a pista não é mais usada pela Fórmula 1. Perto dali fica Ravenna, uma cidade ligada ao mar Adriático pelo Canale Candiano. A cidade prosperou no século I a.C., durante o governo do imperador Augusto, que construiu um porto e uma base naval aqui. Transformada em capital do Império Romano do Ocidente, ela continua a prosperar por centenas de anos. Ela também foi a capital do Império Ostrogodo e a sede do governo bizantino na Itália. A maioria dos imóveis ainda evoca a herança oriental da cidade. Mesmo Oscar Wilde, o famoso escritor do século XIX, ficou encantado com o charme antigo do lugar e escreveu: "Eu vi a cidade sagrada surgir iluminada, cingida por uma coroa de torres." Esta arquitetura singular e os mosaicos que a adornam deram a Ravenna o status de patrimônio cultural da Unesco. O Canale Candiano se estende por 12 quilômetros e liga o centro da cidade ao mar. Cercado por estaleiros, portos de carga e uma grande indústria petroquímica, esta via fluvial ainda é tão importante quanto sempre foi. 2000 anos atrás, uma enorme frota romana ficava aportada aqui. Ela era essencial para manter o controle da bacia mediterrânea e das cidades do entorno. Hoje, o tráfego é mais comercial e turístico. Um terminal de passageiros oferece cruzeiros para outras cidades italianas e para a Croácia. A viagem chega aos pântanos e lagoas que caracterizam o litoral de Ravenna. Estas praias selvagens marcam a ponta sul da vasta reserva natural, que é o Parque do Delta do Po. Ele é um patrimônio mundial da Unesco e um paraíso para observadores de aves. Mas tudo isso muda à medida que a jornada se aproxima da Riviera Adriática. Uma série interminável de quebra-mares protege as praias da erosão, além do interesse da maior indústria da região, o turismo. E nenhuma cidade praiana da região é maior do que Rimini. Ela é um dos melhores balneários da Itália. Nos meses de alta temporada, entre julho e agosto, os 15 quilômetros de praias ficam lotados de turistas. O sucesso de hoje esconde uma história de altos e baixos. A cidade foi devastada durante a Segunda Guerra Mundial, mas a reconstrução rápida fez com que os visitantes de toda a Europa voltassem correndo ao balneário. Nos anos 70, a cidade enfrentou a forte competição de outras cidades com um projeto que a tornou uma capital do entretenimento, com parques temáticos, salões de jogos e boates. Foi uma fórmula que se tornou um sucesso entre os próprios italianos, que hoje são 80% dos turistas que visitam Rimini nas férias. A alguns quilômetros de distância da cidade, mas muito distante de sua agitação, fica o menor país do mundo. Com extensão de apenas 60 quilômetros quadrados, esta é a República de San Marino.
O país é conhecido como um dos locais mais ricos do mundo, pois sua população de 30 mil habitantes é muito pequena comparada à sua rica e estável economia. A capital, também chamada de San Marino, tem um bairro antigo pousado sobre um penhasco de 700 metros de altitude. Em toda a cidade murada existem ruas de paralelepípedos, muitas proibidas para veículos motorizados. A população, de apenas 4 mil habitantes, cresce muito nas férias, com turistas que vêm aproveitar a bela paisagem e as compras sem impostos. Na ponta nordeste da cidade fica a basílica dedicada ao fundador da cidade, São Marinos. Diz a lenda que ele era um cristão que fugiu da perseguição romana e se escondeu no Monte Titano no ano de 301. A comunidade cristã criada por ele na região recebeu o terreno de um proprietário piedoso sob a condição de que sempre se mantivesse unida. Aparentemente, isso aconteceu. A cidade prosperou até que recebeu independência em 1296. Isso faz de San Marino uma das mais antigas repúblicas do mundo. E nenhuma passagem pela cidade fica completa sem uma visita à fortaleza de Guaita. Há 1000 anos, este castelo impressionante se mantém na beira do penhasco, protegendo tudo que observa. Guaita é a mais antiga e mais alta de 3 torres que cercam a cidade e aparecem na bandeira de San Marino. É um símbolo apropriado para o orgulho e a herança do lugar e de seus habitantes. Em 2008, tanto o país quanto a capital foram declarados Patrimônio Mundial pela Unesco e considerados uma prova da continuidade de uma república livre desde a Idade Média. A viagem termina do outro lado da fronteira, mais uma vez em solo italiano, na antiga cidade de San Léo. Situada neste esporão que se sobressai às colinas, a cidade era de difícil acesso para os invasores da época. Mas em vez de deixá-los desanimados, a localização fez a cidade ser ainda mais tentadora. A fortaleza que vigia a cidade foi motivo de lutas até meados do século XV, quando foi conquistada por Frederico da Montefeltro. Quando o papado tomou controle de San Léo no século XVII, a fortaleza passou a ser usada não para manter invasores distantes, mas para manter pessoas dentro das muralhas. Ela serviu como uma desagradável prisão até 1906. Mais tarde, foi transformada em museu e abrigava uma coleção incrível de armas e armaduras. Hoje, a fortaleza e a cidade sediam eventos e celebrações para a comunidade. No fim de junho, San Léo cedia um festival de artistas e feiras de rua que homenageia São Francisco, que visitou a cidade em 1213. Ela também é sede do curioso Festival da Alquimia. Com festas e fogos, o evento celebra a ciência e a feitiçaria. Mas é difícil imaginar que qualquer coisa possa tornar San Léo mais mágica do que já é. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.